O nosso programa São Bernardo Mais Seguro, que foi desencadeado desde a inauguração do nosso Centro de Operações Integradas de Segurança, onde mensalmente nós temos uma reunião de planejamento, uma reunião estratégica com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a nossa GCM, presidida por mim e com as autoridades que estão aqui, que eu quero agradecer o comandante do 6º Batalhão, Coronel Neri, o Dr. Ronaldo Tussunian, nosso delegado seccional, o Vladimir, que comanda aqui o 6º Batalhão, 6ª Companhia, a nossa comandante, a Coronel Cláudia, e o secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de São Bernardo, Coronel Carlos Alberto. Começamos às 6 horas da manhã, a operação vai até às 24 horas do dia de hoje. É uma intensificação em ações que já são feitas todos os dias. Porém, um efetivo maior, mais viaturas, mais homens e cumprimentos de ordens judiciais que estão sendo feitos desde as 6 horas da manhã pela Polícia Civil e também as abordagens sendo feitas pela GCM e pela Polícia Militar. Nós vamos divulgar o boletim por volta de 19 horas, mas até o presente momento mais de 10 miliantes já foram detidos, em flagrantes e em cumprimentos de mandatos judiciais. Desde a implantação, nós estamos com queda significativa nos índices de violência da nossa cidade. Isso não nos remete à situação de perfeição, mas mostra claramente que nós estamos trilhando o caminho certo, que é de diminuir roubo de carro, roubo de pessoas, assaltos diversos, latrocínio, homicídio, roubo a banco, roubo de carga. Infelizmente, ainda persistem os casos de estupros. Isso já foi dito, mas eu reitero. A grande maioria dos casos de estupros não ocorre em vias públicas ou em espaços públicos. Os casos ocorrem dentro das residências e uma grande maioria cometido inclusive por parente das vítimas. O que não nos deixa confortáveis, mas reconheçamos que é difícil de você combater um crime que ocorre quase que de maneira oculta, sem que as polícias possam atuar. Estabelecendo aqui que o patrulhamento aéreo tem nos ajudado constantemente, não apenas na Operação São Bernardo Mais Segura, a presença das aeronaves do Águia, da Polícia Militar e do Pelicano passou a ser constante em São Bernardo desde a inauguração do COI, o que tem ajudado também na sensação e no combate à violência. Semana passada mesmo o Águia socorreu um policial militar, estava sobrevoando, rapidamente ele pousou na região do Jardim Silvina e socorreu um policial militar que foi transferido para o Hospital de Clínicas após uma ocorrência. Eu não sei o quadro dele, está fora de risco. Totalmente fora de risco, né? Mostrando claramente que as polícias têm trabalhado com muita intensidade da nossa cidade e vai continuar trabalhando. Isso é uma guerra, tá certo? Não é uma batalha. A gente vence batalhas a cada dia, mas é uma guerra permanente contra o crime que nós estamos enfrentando em São Bernardo do Campo. Em números, da primeira ação até a primeira e a quarta, tem números? Eu não tenho o número exato, mas tenho uma boa estatística de memória. Nas operações, mais de 150 pessoas já foram presas, só no dia da operação. Isso não é o número total da cidade, mas hoje nós já estamos nesse momento com mais de 10. O número apurado aqui era 11 pessoas presas em flagrantes. A média tem sido de 30 até um pouco mais. 5 ações passam aí de 150 pessoas. Nessas operações já foram detidas em São Bernardo do Campo, com o São Bernardo Mais Seguro. E o investimento, prefeito? O investimento é de rotina, né? Tanto a nossa GCM quanto a Polícia Militar e Civil é um efetivo permanente. O que eles nos ajudam é em concentrar nesses dias um efetivo maior. O BAEP concentra mais esforços, a PM, o Coronel Neri acaba fazendo um destacamento regional para cá. O mesmo ocorre com a Polícia Civil, que intensifica os cumprimentos de mandato, e a GCM é a mesma. Então, não existe um investimento extra em valor, e sim de força, tarefa e efetivo policial. Prefeito, o governador João Dória, o Dr. fizeram coletivo agora há pouco falar do coronavírus. Em tese, não há motivo para pânico ainda, diz que não vai suspender aulas, não tem nenhuma mudança significativa, a não ser pessoas com mais de 60 anos evitar aglomeração. Em São Bernardo do Campo, como é que está esse monitoramento? Muda alguma coisa a partir dessas últimas horas? Nós somos a primeira cidade a criar o comitê quando surgiu o coronavírus na China. Então
Então nós temos esse comitê criado já há quase 2 meses e um monitoramento constante. A gente tem feito recomendações, na última semana mesmo nós intensificamos a atuação de higiene dentro das nossas escolas, é onde nós concentramos a maior aglomeração de pessoas. Agora, esse é um assunto que nós temos que ir lidando dia a dia. Até este momento, não temos nenhuma vítima confirmada, contaminada pelo coronavírus em São Bernardo do Campo. Mas é um fato que daqui a pouco eu posso abrir o meu celular e receber a notícia que tem alguém confirmado. Nos preocupa muito, a preocupação não é pequena. Nós estamos vendo países com uma estrutura melhor do que a do Brasil, que está entrando quase que no caos, que é o caso da Itália, um país estruturado, com uma rede hospitalar mais ampla e que está passando um momento muito difícil. Então não nos deixa nem um pouco confortável, me preocupa muito, porque este problema, em sendo evidenciado, vai refletir diretamente nas prefeituras, porque quem tem a maior rede de saúde são os municípios. Não é nem o Estado, nem tampouco a União. Quem controla hospitais são as prefeituras. Se você pegar o número de leitos controlados pelo Estado e o número de leitos contratados pelos municípios, os nossos são infinitamente melhores, maiores, não é melhor, maior. Porém, hoje nós temos um sistema de saúde no limite de atendimento. Eu não tenho leito sobrando hoje. Olha, eu já peguei um número de leito, estava sobrando e eu reservei. Nós vamos ter que fazer uma escolha de prioridades, o que é muito grave. Nós, eventualmente, em aumentando isso, nós teremos que, como por exemplo, ter que suspender cirurgias eletivas para poder dar atendimento. Os casos de pessoas com mais de 60 anos contaminadas, uma grande parte delas tem que ser entubada. Este processo você só consegue fazer em UTI ou em centro cirúrgico. Eu não sou médico, tá? Eu estou reportando o que eu li e daquilo que eu estou me informando. Mas é uma situação de grave risco. E nós percebemos que a população como um todo ainda não está preocupada no volume que deveria. Questão de idosos participarem de grandes eventos, aglomerações, o próprio transporte público pode ser um lugar perigoso. Então nós estamos monitorando. Eu também não quero gerar pânico, mas não diminua a minha preocupação, especialmente caso nós tenhamos um problema de uma gravidade de nível elevado, a ponta deste problema será com as prefeituras. E naturalmente, eu estou vendo o empenho do governador João Dória, a sua preocupação até mais elevada, com todo o respeito do próprio presidente da República. O ministro Mandetta tem se posicionado, mas assim, tem um plano emergencial para destacamento de recursos de maneira rápida, para que possamos ampliar leitos, para que possamos eventualmente fazer com que hotéis se tornem leitos. Nós estamos na iminência de viver o perigo de calamidade. Eu espero que isso não ocorra, mas se ocorrer, eu não fui chamado ainda para uma reunião para tratar do assunto, não que eu mereça, não estou querendo aqui pedir nenhuma distinção, mas pela proximidade do caos, eu ainda acho que as autoridades estão distantes e não estão próximo do problema como ele deveria. A cidade está preparando algum hospital específico para receber? Nós temos o nosso HC, Hospital de Clínicas, nós já temos 16 leitos prontos para atender, quer dizer, será uma área de isolamento. Natural que eu farei a remoção, insisto em dizer, esses leitos não estão fechados, eles estão ocupados, nós teremos que remover. Isso vai ser parte do processo de cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva é aquela que nós marcamos para operar, não é um acidente de urgência ou emergência. Porém, eu insisto que isso não é suficiente. Não são alguns leitos apenas de São Bernardo de UTI que poderão. Eu acabei de ler agora que o Dr. Davi Uip, que é um dos melhores infectologistas do país, traz que em até 60 dias nós poderemos ter 45 mil infectados no estado de São Paulo. Se você trouxer que 10% disso precisa de UTI, nós teríamos que ter 4.500 leitos de UTI disponível. Não tem. Não tem. E não sou eu e nem as prefeituras que vão conseguir viabilizar isso do dia para a noite. Então, eu entendo que essa preocupação deve ser elevada. Nós acabamos de ver que o Distrito Federal já baixou um decreto suspendendo as aulas em algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas. Então, eu entendo que a preocupação deve sim ser elevada e eu entendo mais do que isso. Os municípios devem ser envolvidos diretamente e rapidamente nas medidas, porque
tanto o governo estadual quanto federal não constroem soluções rápidas. Nós vamos precisar de recursos e as prefeituras construírem as medidas mais rápidas para poder minimizar o impacto dessa eventual pandemia que assusta o mundo. Nesse envolvimento, o senhor disse que é uma reunião do Ministério da Saúde com os prefeitos e o governo. Quais seriam os entes aí para sentar à mesa? Quanto menos burocrático for, melhor. Eu acho que em audiência do ministro Mandetta com os governadores, e aí eu não vou falar apenas de São Paulo, eu quero resolver o problema do povo da minha cidade. Mas eles podem delegar aos estados, desde que tenha recurso, para que eles sim tomem as medidas junto às prefeituras. E muda alguma coisa no cronograma em relação ao hospital de urgência, a essa questão do Até o presente momento não, até porque eu ainda estou viabilizando recursos para equipar o hospital de urgência, isso é uma medida. Se eles me chamam amanhã e falam, nós estamos fazendo a liberação imediata, tem um decreto que permita a gente fazer contratação emergencial, eu consigo deixar o hospital pronto em 30 dias, 15 dias. Agora, se for dentro de trâmites normais, que eu vá abrir processo licitatório, que é o que nós estamos fazendo, contratações normais, seguramente isso retarda muito mais. Nós vivemos aqui o ano passado, completou agora um ano, a tragédia das enchentes. Nós baixamos um decreto de calamidade. Eu hoje tenho as encostas da nossa cidade protegida porque o decreto de calamidade referendado pelo governo federal nos permitiu fazer contratação emergencial. Seguramente, se eu estivesse tratando essas encostas em procedimentos normais da 8666, eu não estaria com elas prontas hoje. E nós poderíamos ter episódios similares ao que aconteceu no litoral. Então, esta sinergia é que eu acho que pode ser melhorada. Se realmente, ontem eu vi que o ministro Mandetta falou que nós teremos um caso grave nas próximas 20 semanas. Nós estamos falando de 5 meses. 5 meses não é uma eternidade. Então, eles têm que dar mecanismos para que nós possamos atuar com mais velocidade. E isso não parte, neste momento, da prefeitura. Isso tem que partir do governo federal e do governo estadual. E eu entendo que já deveria ter sido publicado algo que permita, em cidades que tenham casos comprovados, a contratação através de recursos emergenciais para dar celeridade e possamos acolher os pacientes eventualmente contaminados.